O cinema sempre foi um poderoso meio de explorar mundos alternativos e realidades distópicas que desafiam a imaginação. Alguns desses universos são tão hostis e implacáveis que a ideia de sobreviver neles parece uma tarefa impossível. Neste vídeo vamos explorar 5 dos piores universos de filmes nos quais a sobrevivência seria extremamente difícil, se não impossível. Prepare-se para conhecer os detalhes sombrios e as condições adversas que tornam cada um desses mundos um verdadeiro pesadelo. Antes de iniciar, já deixe seu like e se inscrevam no canal para ajudar o seu amigo aqui, e desde já agradeço a todos e vamos para a lista. Em The Mist, uma pequena cidade é envolvida por uma névoa espessa que abriga criaturas monstruosas de outra dimensão. Os sobreviventes se refugiam em um supermercado, lutando contra os horrores dentro e fora da névoa. A névoa que cobre a cidade esconde criaturas aterrorizantes que caçam qualquer coisa que se mova. A visibilidade reduzida aumenta o medo e a sensação de vulnerabilidade. As criaturas na névoa variam em tamanho e ferocidade, desde insetos gigantes até monstros enormes. Cada encontro com essas criaturas é potencialmente fatal. Os sobreviventes no supermercado enfrentam não apenas as ameaças externas, mas também a deterioração e as relações internas. O medo e o desespero levam ao conflito e à violência entre os humanos. A falta de comunicação com o mundo exterior e a crescente sensação de isolamento alimentam o desespero. As tentativas de fuga muitas vezes resultam em tragédia, minando qualquer esperança de sobrevivência. O universo de The Mist é um pesadelo claustrofóbico onde a ameaça externa das criaturas é agravada pela deterioração das relações humanas. A névoa mortal e as criaturas implacáveis tornam a sobrevivência quase impossível, criando um ambiente de constante terror e desespero. Em Eu Sou a Lenda, um vírus criado pelo homem transformou a maioria da humanidade em criaturas mutantes noturnas. O protagonista, Robert Neville, é aparentemente o último humano imune ao vírus, lutando para sobreviver e encontrar uma cura. Um vírus projetado para curar o câncer acaba dizimando a população humana, transformando os infectados em criaturas vampíricas que evitam a luz do dia. Neville vive em completo isolamento, apenas com seu cachorro como companhia. A solidão afeta sua saúde mental e emocional, aumentando a dificuldade de manter a esperança. As criaturas infectadas são rápidas, fortes e agressivas. Elas só saem à noite, tornando as noites especialmente perigosas e forçando Neville a encontrar abrigo seguro antes do anoitecer. Neville trabalha incessantemente para encontrar uma cura, usando sua própria imunidade como base. Seus experimentos são arriscados e frequentemente falham, aumentando a frustração e o desespero. O universo de Eu Sou a Lenda é um lugar de isolamento e perigo constante, onde a sobrevivência depende de evitar as criaturas mutantes e encontrar uma cura para o vírus devastador. A solidão e a ameaça noturna tornam este mundo particularmente difícil de suportar. The Road apresenta um mundo pós-apocalíptico onde um pai e seu filho tentam sobreviver em uma paisagem desolada e sem esperança. A civilização entrou em colapso e os poucos sobreviventes lutam contra a fome, o frio e os perigos humanos. O mundo está coberto de cinzas e quase todas as formas de vida foram exterminadas. A natureza morta e o clima severo tornam a sobrevivência física extremamente difícil. A falta de alimentos e recursos essenciais levam os sobreviventes ao canibalismo. Encontrar comida e água é um desafio constante, e cada dia é uma luta pela subsistência. Além das dificuldades ambientais, os sobreviventes enfrentam a ameaça de outros humanos que recorreram ao canibalismo e à violência. Confiar em estranhos é um risco mortal. O constante estado de alerta, o isolamento e a desesperança afetam profundamente a saúde mental dos sobreviventes. Manter a moral e a vontade de viver é uma batalha constante. The Road oferece uma visão desoladora de um futuro onde a sobrevivência é quase impossível. A combinação de um ambiente inóspito, a falta de recursos e a ameaça constante de outros humanos torna este universo um dos mais implacáveis já retratados no cinema.
Em um lugar silencioso, o mundo foi invadido por criaturas alienígenas cegas que caçam através do som. A humanidade deve viver em silêncio absoluto para evitar a morte certa. As criaturas que dominam o mundo são extremamente sensíveis ao som e atacam qualquer coisa que faça barulho. Elas são rápidas, fortes e quase indestrutíveis. Qualquer som pode atrair essas criaturas mortais, forçando os sobreviventes a viver em silêncio absoluto. Isso inclui caminhar descalço, usar linguagem de sinais e evitar qualquer atividade que possa gerar ruído. A falta de comunicação verbal afeta as interações humanas e dificulta a cooperação. A criação de filhos e a manutenção de relacionamentos se tornam extremamente complicados. A busca por recursos é arriscada e deve ser realizada com extremo cuidado para evitar qualquer ruído. Abrigos seguros são escassos e mesmo o menor erro pode resultar em uma morte horrível. O universo de um lugar silencioso é um dos mais aterrorizantes, onde a menor falha pode significar a morte. A necessidade de viver em completo silêncio cria uma pressão constante e desgastante, tornando a sobrevivência uma tarefa impossível. No universo de Bird Box, a humanidade enfrenta uma ameaça invisível que leva as pessoas ao suicídio ao serem expostas a ela. Para sobreviver é necessário permanecer com os olhos vendados ao sair de casa, evitando a todo custo olhar para essas criaturas misteriosas. A principal ameaça são entidades invisíveis que, ao serem vistas, induzem um desejo incontrolável de suicídio. A natureza dessas criaturas nunca é completamente explicada, o que aumenta ainda mais o terror em torno delas. O constante estado de alerta e a necessidade de estar sempre vendado afetam significativamente a saúde mental dos sobreviventes. O isolamento e o medo constante deterioram a sanidade. Movimentar-se no mundo exterior é uma tarefa quase impossível. Sem a visão, as pessoas devem confiar em outros sentidos e em memórias limitadas para navegar, o que resulta em acidentes frequentes e encontros fatais. A escassez de alimentos, água e suprimentos torna a sobrevivência ainda mais difícil. As viagens para conseguir recursos são arriscadas e muitas vezes mortais. O universo de Bird Box é um ambiente opressivo onde a sobrevivência é uma batalha constante contra a ameaça invisível e a fragilidade da mente humana. A necessidade de permanecer vendado em todos os momentos torna qualquer atividade cotidiana um desafio quase insuperável. Explorar universos distópicos e hostis no cinema nos permite refletir sobre a resiliência humana e os limites da sobrevivência. A luta pela sobrevivência nesses universos é um lembrete sombrio das fragilidades e forças da condição humana, seja enfrentando ameaças invisíveis, vivendo em silêncio absoluto ou lutando contra criaturas monstruosas. Esses filmes nos mostram que a sobrevivência em tais condições extremas é uma tarefa monumental e muitas vezes impossível. Se gostaram do vídeo, por favor deixem o seu like para ajudar, se inscrevam e ativem o sininho das notificações para não perderem mais vídeos como este aqui no canal. Bom, meus caros Winchesters, vou ficando por aqui, um forte abraço e até mais.